A tua igreja. Abençoa os dízimos, a oferta da casa do Senhor. Abre as portas de emprego. Meu Deus, agora eu faço com uma oração, meu Pai, que eu tinha feito antes do teu servo partir. Faz a tua vontade, Senhor. Porque o teu próprio filho, meu Pai, não pediu para se livrar da cruz, mas ele te disse: ó Senhor, possível for, afasta de mim esse cálice, mas se é da tua vontade, então o Senhor faz. Assim nesta noite eu digo para a tua igreja, meu Pai, entrego eles nas tuas mãos, abençoa. Entrega a tua serva que vai trazer a ministração da tua palavra, que nós vamos se edificar. E com essa partida do teu servo, meu Pai, eu creio, eu acredito, já estou vendo, meu Pai, a convenção de muitos, meu Pai, e a volta de muitos, meu Pai, principalmente aquele que tu sabes, Senhor, daquele testemunho do pastor que ele sempre falava aqui, colocava o paletó no seu ombro e levava-o para casa. E ele se converteu, e hoje ele é um pastor. E o seu pai não chegou a vê-lo, porque ele partiu antes dele se converter. Mas lá no céu, a Bíblia diz que há uma festa maravilhosa, por aqueles que voltam para a tua casa. Ó Deus, entrega a tua serva nas tuas mãos. Traz-nos uma palavra, meu Pai, que venha de conta dos nossos corações, seja de exortação ou de conforto. Mas tu sabes, fala, meu Pai, o que tu tens para falar à igreja nesta noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde, irmão, com a parte do Senhor. Amém. Engraçado, né? Aconteceu um mistério. Só quem sabe sou eu e o Diogo. Esse mistério, né, Diogo? Quinta-feira passada, irmãos, aconteceu um imprevisto, né? Aconteceu um imprevisto e o pastor Marconi teve que se ausentar para levar justamente o pastor Eduardo para se internar, né? Eu disse: meu filho, é melhor tu ir porque tu é desenrolado no trânsito e vai chegar mais rápido, né? Ele: não, eu vou com certeza. E aí ele foi levar o pastor para se internar. E eu entrei aqui e o Diogo ia dirigir o culto, porque, na verdade, o Diogo ia dirigir o culto e o pastor Marcondes ia pregar, não era, Diogo? Como o pastor Marcondes saiu, o que aconteceu? Eu olhei para o Diogo assim, me deu uma pena. Disse: ô Jesus, o Diogo aqui aí vai dirigir, vai pregar? Não, vou deixar não, vou. Fui lá onde ele estava e disse assim: Diogo, qualquer coisa pode me chamar para pregar que eu vou, meu irmão. Ele: está certo, minha irmã. Aí ficou certo, né? Aí quando foi, Diogo começou a dirigir e disse assim: quero chamar a irmã Emanuele para dar uma saudação. Ô, mistério santo, né? E aí a Emanuele começou a pregar, e a glória de Deus foi descendo naquele lugar e na vida dessa mulher. E a mulher pregando, Deus falando comigo, Deus falando com o Diogo, Deus falando com todo mundo. E aí eu cheguei lá no Diogo e disse assim: Diogo, a pregadora é ela, não sou eu não. Deixa ela, né? E era ela que ia ser escalada para pregar hoje. Como ela pregou naquele dia, aí o nosso filho ali, filho de nós todos, né, fez a escala logo depois disso e me botou para pregar hoje, né? E aí quando foi ontem, eu lembrando que hoje a gente ia ter que vir para a igreja, ia ter que mesmo encarar, ia ter que mesmo vir entrar aqui, ia ter que mesmo vir
mesmo entrando aqui, lembrando que o nosso pastor não estava ali, lembrando que o nosso pastor, né, tinha estado aqui de partida, mas a gente tinha que vir. Aí eu lembrei, meu Deus, a pregadora sou eu. Senhor, o que é que eu vou ter para dizer para a tua igreja, Senhor? E o Senhor disse assim: tudo. Tu vai ter tudo para dizer. A minha palavra, principalmente a minha palavra, que nunca volta vazia, como o diácono Aeronardo falou, né? Que foi contada aqui uma simples parábola, mas ele lembrou. Porque o Senhor fez com que a parábola entrasse no coração dele e permanecesse. E hoje você está aqui, e eu tenho uma coisa para dizer para você que veio. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Nós não podemos mudar o tempo, nós não podemos mudar as coisas que Deus faz, mas nós podemos tomar uma atitude de fé, de esperança, de amor, e correr para o aprisco, para nos juntar, para nos esquentar com as outras ovelhinhas, porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes, né? A nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, né? Hoje eu não tive na live porque justamente foi a hora que eu encontrei forças para ligar para a irmã Betinha, que até então não tinha falado com ela depois do enterro, porque eu não tive coragem, não vou mentir. Não tive coragem para encarar, para ouvir a voz dela. E aí quando foi 11h50, eu consegui falar com ela. E aí ela falou, deixei ela falar, desabafar. E quando nós terminamos de falar, ela já estava terminando a live, né? Mas aí aconteceu uma coisa muito boa depois disso, porque nós pensávamos que hoje nós íamos acordar melhores do que ontem, porque ontem foi o outro dia, né? Do que tudo tinha acontecido, 24 horas somente. Então eu pensei, né? Não, quinta-feira nós vamos acordar melhores do que ontem, que é um dia de cada vez que a gente vive. Mas só que eu me enganei. Hoje foi um dia onde a gente chorou também, né? Onde a gente sentou, porque todo dia a ficha vai caindo um pouco mais, né? Cada dia o Senhor vai testificando e a gente vai vendo que realmente é verdade, que Ele morreu mesmo, que Ele ficou ali naquele cemitério, o corpo, né? Mas que o Espírito está na glória e que isso é o nosso consolo, né? Que nós possamos também ir para a glória como Ele foi, irmãos. Que nós possamos também ir para lá, poder ir para lá. Porque eu tenho uma coisa para te dizer que não é muito boa, uma notícia, né? O pastor Eduardo, ele já está livre. Olha o mistério. Ele partiu exatamente no dia da independência. Ele adquiriu sua independência espiritual.
Mas nós, irmãos, só Deus sabe o que nós ainda vamos passar sobre essa terra. E como diz a palavra, né? Oxalá. A palavra não fala, né? Oxalá, que significa tomara. Oxalá que a gente persevere até o fim para obter a coroa da vida, que nem ele perseverou até o fim. Né? Muitos no estado dele estariam murmurando, estariam se praguejando. Eu vou lá para a igreja, Jesus nem está me curando, eu orei tanto, já pedi, já profetizaram e nada, né? Como eu vi pessoas aqui, irmão, chorando, dizendo assim, e agora? Com quem que eu vou me aconselhar? Eu vou ser sincero para vocês que eu nunca vi nem determinadas pessoas aqui, subindo aqui para se aconselhar, irmão. Está entendendo? O Senhor não quer que nós sejamos hipócritas, irmãos. Não quer. Tudo que Deus faz é com um propósito. Tudo. Sabe? No final, aos poucos, né? Ele vai nos revelando o motivo pelo qual ele fez aquilo, né? Então aqui a palavra que o Senhor me deu, eu disse, Senhor, e aí, eu vou pregar o quê? E o Senhor me deu essa palavra aqui. Lá em Gênesis 19, o versículo 12. Gênesis 19, 12. Vou até ler ali que a letra é maior. Mas está aqui bem marcadinho, irmãos, que eu dei uma estudada antes de trazer, né? Para eu entender bem o que é que o Senhor estava querendo falar comigo naquela passagem. E aí diz assim, ó. Então disseram aqueles homens a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os para fora deste lugar. Né? Passando aí, Jonilson. Para fora desse lugar. Porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. 16. Aliás, esse aí é o 14, né? O 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Aí eu vou lá, né? Eu vou lá para o 26. Vai lá, Janilson, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. 27.
E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. 28. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. Uma fornalha, quando ela apaga, irmão, ou então alguma coisa quando pega fogo, que o fogo apaga, o que que acontece? Sobe a fumaça. Quando sobe a fumaça, irmão Diogo, isso quer dizer, ô Leonardo, isso quer dizer que o fogo cessou, a destruição acabou. Pode ir lá que você não vai mais ter perigo. Acabou tudo. Acabou tudo. Eu disse, Senhor, o que tu está querendo dizer com isso? E o Senhor foi me falando, minha serva, quando os anjos do Senhor disseram que ia destruir aquelas 2 cidades, e o seu sobrinho habitava ali com sua família, Abraão ficou preocupado. Puxa vida, Deus vai destruir a cidade com fogo, não vai sobrar pedra sobre pedra, e o meu parente que está ali, meu Deus, e o meu sobrinho, uma vida estabelecida, o sobrinho dele tinha uma vida bem estabelecida naquele lugar, irmãos, ele tinha tudo. Ló, quando saiu com Abraão, o tanto de riqueza que Abraão adquiriu, Ló também adquiriu. E quando eles tiveram que se separar, porque eles já tinham muita coisa, irmã Lídia, eles já tinham muito rebanho, muita riqueza. Aí sabe o que aconteceu? Os empregados de Ló começaram virou uma contenda, Começaram a brigar os empregados de Ló com os empregados de Abraão. Gerou uma contenda. E aí o Senhor advertiu Abraão que ele se separasse. Não queria mais que houvesse aquela contenda, porque acabava que por causa dos empregados, Ló já estava começando a ficar com raiva do próprio tio. Aquela confusão, aquela contenda, não havia mais paz. E aí, o que aconteceu? O Senhor disse, Abraão, reparte os bens, teu sobrinho já está rico, pode muito bem sobreviver com o que ele tem, então despede ele, manda ele ir para o canto dele e você vai ficar em paz no teu lugar. Não sei se Deus está falando algo contigo essa noite, que Deus está querendo falar para nós nessa noite, irmãos, é que muitas vezes Deus prefere a separação do que a contenda. Eu creio que Abraão não queria separar, afinal de contas o seu sobrinho foi o único que acreditou. O seu sobrinho foi o único que acreditou que Abraão iria encontrar um lugar e que ele iria prosperar e que as promessas do Senhor iriam se realizar na vida dele. Mas eles estavam ali naquela contenda, E o Senhor achou melhor. Então muitas vezes, às vezes até no meio da família da gente, Às vezes o meu marido diz assim, eu estou lá aproveitando lá a minha varandazinha, que é bem pequenininha, mas parece que tem um tufão, sabe, irmão? O vento
vento forte, chega, a gente dorme, chega uma hora a gente já está dizendo assim, me dá um lençol, menino, que eu já estou com frio, né? Eu gosto da minha casa lá no Eusébio, assim, apesar dos pesares de ser bem na beira da avenida, e é o barulho de carro, vum, 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 né? Mas eu gosto de lá, porque a casa é bem ventilada, bem arejada. Eu gosto muito de casa arejada, clara, claridão. Gosto de claridão. Eu gosto de escuridão, gosto de claridão. Mas às vezes ele diz assim, nega, se prepara. Porque eu quero sair daqui. Não quero ficar aqui não. Não gosto daqui não. Gosto daqui não. A gente vai querer defender um da família, e o outro vai e fica mal da gente, né? A gente fui querer defender o meu pai, obedecer ao meu pai, meu irmão ficou mal comigo, né? E vai querer defender um, outro quer matar a gente. Dá certo não. Eu quero ir para uma casinha, nem que seja pequenininha, mas que seja no chão, para eu andar, criar uma galinhazinha, um pinto, né? Levar teus gatos para lá, eu não vou nem me preocupar em comprar marrareio, que ele não compra, só eu compro. E aí, irmãos, eu fico assim, meio penalizada, né? De deixar tudo ali para trás. Deixar tudo ali para trás. Então, o que a palavra quer dizer para nós, né? Ló, ele se estabeleceu, ele enriqueceu naquela cidade, irmã Lídia, porque segundo a história, Ló, ele se tornou uma autoridade naquela cidade. Apesar da esculhambação estar generalizada lá, mas Ló era uma autoridade respeitada lá. É tanto que ele ficava na porta da cidade, só entrava, só passava com a autorização dele. Esse homem era ou não era importante? Muito. E ele tinha feito lá um senhor reinado. A esposa dele era madame, sabe? Toda chique. As filhas, era tudo uma família de renome. Tinha renome. Tinha coisas, tinha bens. Mas no dia que os anjos do Senhor chegaram lá, disse: sai, deixa tudo para trás. Tira a tua mulher, tira tuas filhas e tira teus genros. Aí os genros ficaram duvidando. Não, sabe? Não, a gente sair daqui, o que é isso? Deixar tudo isso aqui? Não vamos deixar não. Os genros. Aí os anjos: deixa eles para lá. Vai você, tua mulher e tuas filhas. E não olhes para trás. Não olha para trás. Nenhum de vocês não olhe para trás. E agora eu pergunto para vocês: será que Ló não sofreu? Meu Deus, e agora eu vou começar do zero. Meu Deus, tudo que eu construí esses anos todinho, eu vou deixar para trás. Até o casamento das minhas filhas vão se desfazer, porque os genros não querem ir, e eu vou ter que levar elas. O chamado de Deus é porque eu leve elas. Então até o casamento vai se destruir, vai ficar tudo que eu construí vai ser tudo queimado. E onde ele até ainda questiona: e eu vou morar onde? E o Senhor diz: sai daqui, anda pelas campinas e sem rumo, até tu encontrar um lugar. E ele: meu Deus, e onde é que eu vou parar? Aonde é que eu vou parar? Você já pensou, irmão, se fosse você, tivesse construído um império, e de repente você tivesse que ir embora, e porque tudo ia ser destruído, e você ia ter que começar do zero, em algum lugar que nem você não sabe? Porque quando o Senhor mandou Abraão se separar de Ló, sabe o que foi que Abraão falou? Abraão falou assim: manda ele escolher o melhor lugar. Tu pode até ficar no pior lugar, mas manda ele escolher o melhor.
Pode mandar, Abraão. Aí Abraão disse assim, chamou o sobrinho, vem cá, Ló, escolha o melhor lugar para você morar. E ele disse, eu quero aquelas campinas verdes. Pois vá. E ali ele reconstruiu tudo, fez a vida e enriqueceu mais ainda. Ou seja, ele foi o construtor, tudo indica que ele construiu aquelas 2 cidades. E agora aquelas 2 cidades iam pegar fogo, iam ser destruídas. Mas, porém, o Senhor disse, não olha nem para trás. Então, irmãos, aconteça o que acontecer na nossa vida, mantenha a sua cabeça para frente, não deixe o teu pescoço virar e olhar para trás. Mantenha o teu olhar na frente, porque o alvo está na frente. Vai doer, meu irmão, vai, mas é olhando para frente que tu vai ser curado. É olhando para frente que tu vai ser restaurado. É olhando para frente que Deus vai entrar com providência na tua vida. Seja ela financeira, seja ela, familiar. É olhando para frente que o Senhor vai te levantar. Porque quando eles chegaram lá na frente, alguém olhou para trás, que vocês já sabem quem foi, né? Quem olhou para trás? A mulher de Ló. E quando ela olhou para trás, o que aconteceu? A Bíblia diz que ela se converteu numa estátua de sal. Será que ela se converteu numa estátua de sal porque ela estava triste, porque ela estava lamentando pelo que ela tinha deixado para trás? Não. Ela virou uma estátua de sal porque ela desobedeceu a Deus. Porque o Senhor disse, não olhe para trás. Então Deus, Ele estava compreendendo a dor de Ló. Ele estava compreendendo a dor das filhas de Ló. O Senhor, Ele não mata sentimentos, irmão. Ele respeita teus sentimentos. O Senhor respeita a tua dor. Naquele momento, Ló estava sentindo dor de ter construído tudo e agora tudo está destruído. Porque quando Abraão olhou no outro dia, só restava a fumaça. Não tinha mais nada. Muitas vezes, meu irmão, na tua vida, tu vai olhar de longe, vai estar só fumaça. Né? Tu vai sentir dor, tu vai se lamentar. Deus, Ele não te proíbe de tu sentir dor. Deus, Ele não te proíbe de tu chorar. Deus, Ele não te proíbe de tu espernear. Deus, Ele não te proíbe de tu gritar, de tu chorar. Porque Ele respeita os teus sentimentos. Agora o que o Senhor não quer é que tu olhes para trás. Então não olha. Não olhe para trás. Siga para o alvo que é Jesus. Siga para o alvo que é o céu. Siga para o alvo que é o céu. Nesse momento que nós estamos passando agora, trazendo para os nossos dias o sofrimento que nós temos passado. Temos passado muito sofrimento, irmão. Dessa grande perda que nós tivemos é apenas um dos outros que já vem acontecendo. O problema é que quando acontece é com o parente do outro.
É com a pessoa que mora no outro bairro que eu nunca vi, apenas vi a notícia na TV. É com alguém que eu não tenho laço, vínculo, que eu não tô inserido na mesma comunidade. Então eu não sinto. Mas agora o Senhor fez nós sentimos aqui na pele a nossa perda, a nossa grande perda. E para nós então, vocês não imaginam, né? Nós estávamos no Eusébio e nós viemos embora para cá, irmãos, por causa do pastor Eduardo. Porque nós podíamos muito bem estar como nós estamos hoje, lá e vindo fazer a obra aqui. Mas não, ele ia na nossa casa, ainda levava os meninos, ainda para poder o nosso coração ficar mais baqueado ainda, né? Lá vinha ele com o filho da irmã Lídia, como é? O Fabiano todo. De longe eu já conhecia logo. Eita, menino, lá vem o Fabiano com o pastor Eduardo. Aliás, não era o irmão Eduardo, né? Lá vem o Fabiano ali com o irmão Eduardo, né? Aí depois ele começou indo com o Fabiano. Aí depois levava o filho da irmã Socorro, o Edson. Aí lá estava o irmão Eduardo e o Edson, né? E depois foi aumentando. Os irmãos da igreja do Eusébio diziam assim: menino, mas nessa igreja do Tancredo só tem homem bonito, viu? E alto, né? As irmãs diziam assim, né? E só tem homem bonito e alto, né? Como é o nome daquele, irmã Gileide? Qual? Um bonitão que tem lá, o Roseano. É um povo bonito nesse lugar, viu? E aí ele nos convenceu. Ele dizia assim: irmão Marcondes, Dene ainda não era pastor, né? Irmão Marcondes, vamos para o Tancredo morar lá. Vamos morar lá porque a obra está crescendo, tá aí, ó. Eu vinha só com um, agora já vem com bem uns 3. Aí começou, pessoal. Culto de Santa Ceia, irmão. Quando a gente via, chegava lá. A Evaninha, no carrinho que eles tinham, né? Um carrinho. Era um gol, era? Um golzinho. Aí chegava o Zé lá, a Evaninha levando lá uma tropa. Irmã Judite, né? Irmã Judite. Junto com eles dois. E os meninos, né? Cleudinho, Leudinha. E fora o irmão Eduardo. Tia Dadá também, né? Ia, sabe fazer o quê, irmão? Pro culto de Santa Ceia no Eusébio. Culto de Santa Ceia. Os irmãos iam daqui tomar ceia no Eusébio. Foi maravilhoso, irmão, esse tempo. Maravilhoso. Foi um tempo muito abençoado, não foi, irmã Evani? De lá para cá, nós tivemos perdas, que nós choramos muito, como o filho da Evani, que faleceu na caminhada. Todo mundo lembra. Passamos um bocado de dias aqui sofrendo. Do jeito que nós estamos sofrendo hoje, né, irmã Evani? A gente entrava na igreja e lembrava dele, irmão. E aí a gente sofria. Passamos tempos e tempos sofrendo. Mas a dor passou e a gente se conformou que ele foi diretamente para a glória com o Senhor, né? Então, assim, estamos passando a dificuldade, mas nessa noite Deus te convida a olhar para frente, não olhar para trás,
Se alguém chegar para você e disser assim, eu não vou mais para aquela igreja não, porque agora não vai mais ter nem graça. Vai chegar pessoas para vocês, vai dizer isso. Esteja vacinado. Aí você vai dizer assim, olha, aquele homem que pregava lá, que cantava naquele lugar, né? Ele está na glória. Ele não servia a homens, ele servia a Deus. Então, se você estava lá para servir a homens, nem vá mesmo não. Porque no dia que você morrer, você não vai nem conhecer o clarão da glória. Porque quando nós servimos a homens, nós não vemos a glória de Deus. E o pastor Eduardo, ele não servia a homens não, ele servia a Deus. Apesar de que ele era muito submisso. Nos últimos dias, irmãos, hoje esse daí inventou de escutar os áudios. Eu disse, meu Deus, é a pessoa gostar de sofrer mesmo, né? Foi escutar os áudios que ele mandava para ele pelo WhatsApp. Ei, pastor, foi uma bênção, não foi ontem? Olha os áudios. Pastor, foi uma bênção, não foi o culto? Eita, foi poder de Deus, viu? Aí no final ele dizendo assim, ei, pastor, pregador de ontem não precisou dar nenhuma oferta a ele não, mas a pregadora de hoje parece que ela vem de longe. Aí, pastor, eu quero que você me autorize logo a dar o dia da gasolina dela. Olha só, irmãos, eu quero que você me autorize logo a dar o dia da gasolina. Tinha necessidade, irmão, de autorização de R$50 para dar para um pregador, irmão, mas ele pedia. Então, irmão, esteja aqui para seguir o exemplo de submissão, sabe? Faça isso e você vai ver a glória de Deus assim como Ele está vendo hoje. Eu estava contando para a irmã Betinha hoje. Eu disse, irmã Betinha, aconteceu uma coisa comigo lá, dentro da UTI, que eu quase morro. Ele já entubado, sem movimento nenhum, só respirando pelo aparelho. E eu cheguei bem pertinho assim do leito dele, olhei para ele, achei ele tão sereno, só fiquei penalizado porque a boca dele estava muito ressecada do tubo, que aquele tubo maltrata muito a pessoa. Uma pessoa não pode passar mais de 15 dias com um tubo daquele, irmão. Ele não pode. E os lábios estavam ressecados, puxando assim. E eu fiquei penalizada com aquela cena. E aí eu olhei para ele e disse assim, Senhor, se tu quisesse, Senhor, tu fazia ele se levantar daí do jeito que ele está, ligado com os aparelhos. Mas se tu quisesse, tu fazia ele se levantar daí nessa mesma hora. Eu falei assim como eu estou falando. Ah, Senhor, se tu quisesse, ele se levantaria agora. Irmãos, quando eu falei isso, ele deu assim um pequeno supapo no peito e quis virar o rosto para o meu lado. Ai, meu Deus do céu. Chegou, eu fiquei sem ar, sabe? Depois que eu me recompus assim, eu fixei o olho nele, fiquei olhando para ver se ele ia virar o rosto, irmão. Porque eu jurei que ele ainda fez um movimento assim, que eu jurei que ele ia virar o rosto de uma vez para mim. Mas ele estava imóvel ali, como pode? E aí eu tomei aquele susto, chegou o coração, disparou. Eu fiquei assim um pouco desconcertada, que a bancada de médicos e enfermeiro estava aqui atrás de mim, e eu olhei assim, fui olhando assim bem devagarinho com o rabo do olho assim para ver se alguém tinha visto.
E eu vi que eles viram que eu fiquei toda desconcertada. Eu disse, meu Deus, o que é isso, Senhor? E aí eu fui para o outro lado da cama e fiquei olhando. Olhei toda a medicação que ele estava tomando. E pronto, não houve mais nenhuma manifestação. E eu disse, Senhor, me revela. O que foi isso? E eu sabe o que foi que veio na minha mente, irmão? Tu está pedindo para ele voltar. Ele não quer voltar, não. Ele não quer, não. Quem está lá, minha serva, não quer mais voltar. Quem está lá que consegue ver a luz da glória de Deus, não quer mais estar nessa terra, não, irmão. Quem atravessa o túnel vencendo a morte não quer mais voltar para esta terra. Eu lembro da irmã, a irmã Conceição. A irmã Conceição teve um desmaio e as filhas ficaram tentando acordá-la, ela dentro da rede, como morta, desmaiada, e as filhas chorando, gritando, tentando acordá-la. E isso durou uns 20 minutos. E as meninas já desesperadas, tentando acordar a irmã Conceição. E correram, foram chamar não sei quem. Ela morreu. E depois de uns 20 minutos, irmão, a irmã Conceição abriu os olhos. Assustada. E depois ela foi contar. Não sei se alguém lembra aqui. Lembra, Eliana? E depois ela foi contar o que tinha acontecido. Ela morreu. Ela subiu pelo túnel de luz. Ela chegou num local onde tinha uma cerca toda branquinha e o outro lado era um lindo jardim. E ela disse que quando ela chegou naquele lugar, ela estava maravilhada, extasiada. Ela se sentia curada. E ela botou a mão para abrir aquele pequeno portão. E ela disse que quando botou a mão que empurrou, chegou a uma presença de um homem todo resplandecente, segurou o portão e disse, não, ainda não é a sua hora. Ela disse, não, eu quero ficar aqui, eu quero entrar, me deixe entrar nesse lugar. E aquele homem disse, não, ainda não é a tua hora. Ainda não é. Tu vai voltar e tu vai contar isso que tu viu aqui, que o céu é real. Irmãos, o céu é real. O céu é real, assim como o inferno também é. Né? E aí ela disse que de repente se viu voltando naquele túnel, voltando, até abrir os olhos e estava diante das filhas. E quando ela foi falecer, irmãos, quando ela estava nos últimos minutos para morrer, ela chamou as filhas e disse, minhas filhas, nunca saia da igreja, nunca se desvie desse Deus. E hoje eu te pergunto, onde é que estão essas meninas? Né? Então, irmãos, que nós venhamos cuidar ter zelo pela nossa vida espiritual, ter zelo pelo lugar onde você está inserido. Sabe? A minha igreja, puxa vida, eu amo a minha igreja. Eu amo o meu pastor. Eu amo aqueles irmãos. Irmãos, eu poderia ir para a igreja mais rica do mundo que fosse. Mas eu não iria me sentir bem como eu me sinto aqui. Com cada um de vocês.
Uma vez veio um pastor visitar a gente. Um dos pastores que era do mesmo ministério que nós éramos antes. E ele chegou, sentou numa cadeira assim. A igreja não era assim, era toda diferente. Ele sentou, e eu fiquei assim como se fosse ali o meu marido e ele aqui como se fosse o Leonardo. Sentado, a gente olhando um para o outro, conversando, antes de começar o culto. Igrejinha pequenininha, só aquela casinha, né? E ele disse que se sentia tão bem aqui. Ô, Jusileide, eu me sinto tão bem aqui. Esses irmãos são tão receptivos. Anos depois ele veio aqui novamente. Anos depois disso. E ele disse assim: olha, Jusileide, vou dizer uma coisa para vocês. Essa igreja é abençoada. Essa igreja é muito abençoada. Nós sentimos a glória de Deus aqui nesse lugar. E eu quero te dizer uma coisa, e tu guarda isso para ti. Eu fico muito feliz quando eu chego nessa igreja. E a minha maior felicidade, quando eu chego nesse lugar, é quando eu olho para essa igreja e eu vejo a irmã Evani, o irmão José, esse casal, a Darlene e o Leonardo, a irmã Lídia, e foi citando, porque são pessoas que estão aqui desde o começo dessa igreja. Toda vez que eu venho aqui, Jusileide, eu vejo a cara deles aqui. Isso significa que vocês são pessoas abençoadas, porque vocês mantiveram pessoas aqui anos e anos e anos com vocês. Porque eu ando nas outras congregações, eu não vejo mais uma pessoa raiz daquele que era dos tempos antigos quando chegaram lá. Não vejo mais uma, nenhuma. E quando eu chego aqui, toda vez que eu chego aqui, eu vejo aquele mesmo casal, aquela mesma irmã, esse casal aqui já com filhos. E muitos outros. Né? Então isso é a igreja raiz. E o Senhor se alegra com essa ação. O Senhor se alegra com isso. Né? Então, para terminar essa palavra, o Senhor me deu sobre não olhar para trás, ser obediente ao Senhor, embora em meio às dores, chorando, gemendo, perdendo tudo, sabe? Gritando de dor, passando pelo que estiver passando. Deus respeita os teus sentimentos. Não interessa se tu está chorando, se tu está clamando, se tu está se descabelando. O Senhor respeita. Ele só não quer que tu olhe para trás. Amém? Ele só não quer que tu olhes para trás, né? E eu gostaria de dizer para vocês que vai ser muito difícil daqui para frente. Essa falta. Não sei o que irá acontecer. A gente teme algumas coisas, né? Teme algumas coisas. Temor vem, mas ao mesmo tempo o Senhor vai e diz: não temas, eu sou contigo, Josué. Né? Ser forte, ser corajoso, ser valente. Ser valente. Tem um povo aí. Tem um povo que quer palavra, tem um povo que quer aconchego, tem um povo que quer carinho, tem um povo que quer comunhão. Né? Se for necessário começar do zero, irmãos, comece. E se for necessário nós começarmos do zero, nós vamos começar. Né, meu filho? Difícil, mas nós vamos começar. Sempre uma palavra que ele dizia assim:
Se nós formos, um dia nós tivemos que fazer uma obra em outro lugar e nós tivemos que começar do zero, né? Eu quero que você continue cantando, tocando seu violãozinho e de cabeça erguida e começar tudo de novo. Vamos começar. Sempre é tempo de recomeçar, irmão. Né? É tempo de recomeçar. Agora, eu digo uma coisa, hoje nós temos um rebanho, né? A gente sabe que não pode contar com muitos, né? Que assim como Gideão, o tema dessa festa não foi à toa, né? O tema da festa não foi à toa. O que é que Gideão fez? Ficou só com 300 e voltaram 23 mil, né? Ficou 300, né? E ele disse: vai nessa tua força, varão valoroso. Vai nessa tua força, varão valoroso. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força, Jurandir. Vai nessa tua força, Diogo. Vamos nessa força, irmãs. Juntos nós somos mais fortes. Só peço uma coisa, né? Nos ajude. Porque muitas vezes o vento vem tão forte que a gente pensa que vai nos levar. Mas se tiver pessoas que possam estender a mão para a gente e segurar para a gente permanecer ali, né? A gente consegue. Então nós queremos contar com cada um de vocês, né? Do menor ao maior, Jonilson, né? Hermeson. Deus apenas está dizendo nessa noite: se preparem vocês. Se preparem, porque a obra continua nas nossas mãos. Né? Não sabemos o que vai ser daqui para frente. Quais as decisões que o Senhor quer que nós venhamos tomar. Mas esteja preparado, esteja com a arma em punho, porque grandes coisas o Senhor quer realizar neste lugar. Tu crê? Se você crê, dá um glória a Deus. Amém. Então vamos marchar. Vamos marchar. Vamos guerrear. E se a guerra for renhida, como diz o hino, a batalha é renhida. Mas o nosso general é Cristo. E Ele vai na nossa frente. Ele não vai deixar que nós venhamos perecer na caminhada. Amém? Glória a Deus. Eita. Domingo nós vamos ter culto normal, né? Tem alguma programação para sábado? Qual é, meu irmão? A dos homens, né? Tá certo, muito bem. Ótimo. Os homens. Jurandir, tudo ok? Beleza. Eu quero pedir também, eu não queria mais nem tocar nessa tecla, mas eu queria pedir só uma coisa aos irmãos. A partir de segunda-feira eu vou começar os trâmites, né, de como conseguir como é que chama, meu Deus? Lá com a Gláucia, meu nome? Manda nós olhar para frente, não olhar para trás como a mulher de Ló fez, mas viver no lamentar, mas viver na alegria, na paz, no gozo, na felicidade. Crer que a unção do Espírito Santo é nesta casa, é na nossa vida. Meu Deus, que nós vamos à frente, meu Senhor Deus, porque grande é a vitória que nos aguarda. Prepara teus varões aqui presentes, prepara, meu Deus, as varoas, são guerreiras, valentes, meu Pai. E eu creio na vitória do Senhor. A obra desta casa vai continuar prevalecendo, vai ser erguido, meu Pai, os projetos como foi já lançado, e é para a glória do Teu nome, Senhor, que o Senhor vai nos dar força para estar de pé, meu Deus, engolindo o choro, enxugando lágrimas, mas cantando o hino da vitória, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é a nossa salvação, nosso refúgio, e eu creio na Tua santa palavra. Por isso, meu querido Deus,
me toma em tuas mãos, toma esta casa, essa igreja, cada membro, meu Senhor Deus, a família do pastor, e que toda vez que nós falarmos no nome dele, não é para chorar, mas é para cantar alegremente a vitória, o hino da vitória, porque grande é a vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Que esse ânimo, que esse espírito de alegria, de paz, de satisfação entre em nossos corações, que possamos reviver todas as coisas boas, mas com um lindo sorriso nos lábios, para a glória do nome de Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, nesta noite, pedindo permissão para retornar para casa e entregando nas tuas mãos o nosso presente, o nosso futuro, que o Senhor Deus possa escrever, e conforme seja a tua vontade e não a nossa, para que assim, meu Pai, possamos vencer grandes batalhas que ainda estão por vir, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Deus abençoe, tá bom?